tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje o nosso Papo Compacto está muito bom também, sabe por quê? Vou trazer aqui um assunto bem pertinente ao ser humano. Pois é, você já sentiu medo? O que é o medo? O medo já te fez perder alguma oportunidade na vida? Já te paralisou? O medo já te ajudou em algum momento? Talvez algumas dessas ou todas elas já fazem ou fizeram parte da nossa vida, com certeza. Afinal, o que é o medo? De acordo com o dicionário, eu gosto sempre de trazer a definição, ele está atrelado ao estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Também tem definição de sentimentos de ameaça, temor, ansiedade, tanto irracional ou fundamentada, e por aí vai. E ainda, algumas características do medo ou alguns níveis de medo, ele, além do medo, vai também, de repente, quando se chega a um nível muito alto do medo, já vai para um outro segmento, que é o da fobia, que aí a gente vai também tratar, porém de forma fragmentada. Porque assim, o assunto do medo, ele é bem amplo e para não ficar cansativo, eu vou fazer em algumas etapas esse vídeo para que você possa assistir até o final, curtir e compartilhar, tá bom? Então, afinal, o que é o medo? O medo, então, ele é a emoção básica tanto do ser humano quanto do animal. E eu peguei uma outra definição aqui, ó, que o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então, o que isso quer dizer? Que o medo é importante? Sim, porque o medo ele nos traz também um sinal de alerta. O medo, eu até listei aqui, que ele tem uma função protetora de deixar em alerta e em vigilância, dependendo da situação em que nos encontremos, né? Porque assim, dependendo da situação que você está, o medo ele vai te ajudar a não correr perigo ou risco até de vida, né? Porque ele vai te paralisar. Então, nesse quesito, o medo sim é importante, porque ele vai te dar um sinal de alerta, aí tem todo um mecanismo de defesa, aí entra o nosso cérebro maravilhoso, inteligente, que vai então desencadear as funções necessárias do nosso organismo para que todas as funções sejam então alertadas para que de repente te socorra naquele momento, né? Até coloquei aqui, ó, diante de uma situação de medo, aquela sensação de luta ou fuga que temos de tomar rapidamente alguma decisão, o organismo, ele mesmo se defende. Então, o que acontece? Através de um conjunto de reações, tanto físicas, psicológicas e neurobiológicas, tá? Ele vai ali te alertar para que você possa lidar de uma forma mais rápida a se proteger ou lutar ou fugir de determinada situação. Algumas características, por exemplo, ó, quando a gente tem e sente o medo, por exemplo, dilatação da pupila. Sabe aquela expressão, nossa, desbugalhou o olho, tá com o olho arregalado de medo? Pois é uma das funções do organismo nessa proteção. Outra, alteração do funcionamento cerebral com a liberação de alguns hormônios, tanto o da adrenalina e o cortisol. O que vai acontecer? Faz com que o coração, pulse mais rápido, aumentando o fluxo sanguíneo, e esse fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado aos membros superiores, inferiores, com mais rapidez, para poder então ativar essa função. E também, já ouviu falar naquela expressão, nossa, deu até um frio no estômago, deu um frio na barriga, né? O mais comum é que frio na barriga, senti tanto medo que deu frio na barriga. Nesse caso, é porque houve uma diminuição desse fluxo sanguíneo. Outro lugar que também diminui o fluxo é na pele, na região da face, onde a gente ouve também aquela expressão, nossa, amarelou de medo. Pois é porque há essa diminuição desse fluxo. Então, nosso corpo, nosso organismo, cérebro, ele é tão inteligente para ativar esses níveis de sangue ou diminuir em algum momento nas regiões principais e características do nosso organismo. Tudo isso para então nos alertar,
nos defender do perigo. Então, o medo, ele é muito importante. Outra coisa também que o medo, por exemplo, quando a gente ouve aquela expressão, poxa, fulano tem pavor de dentista, né? Os dentistas que o sabem, né? Ai, tem pavor de dentista. Será? É o dentista? Não é o dentista, é porque em algum momento ele tem aquela questão do trauma, né, que às vezes ficou traumatizado por alguma coisa, isso não só no dentista, mas uma situação de trauma na sua vida. Eu quero só sintetizar que numa situação de muito medo, as memórias, né, no caso, o medo, por exemplo, do dentista, como eu falei, a pessoa foi ao dentista, teve algum medo naquele dia, vai associar das outras vezes que tiver de ir, ele vai associar esse medo que sentiu, mesmo que não tenha a mesma proporção. Mas o medo foi tão marcante que ficou guardado na memória, e quando falar dentista, vai associar ao medo e juntamente vai relembrar tudo aquilo que aconteceu. E assim também em outras áreas das nossas vidas, né? Em algum momento em que a gente sentiu muito medo, com certeza algo vai fazer essa associação. Então isso tem uma função do cérebro, das memórias que ficam ali armazenadas e nos traz, né, a memória, essa lembrança do medo que nos deixou de repente fragilizados. Perdão. Então, outros substantivos do medo, por exemplo, é a fobia. Mas a fobia é um outro assunto que eu quero trazer no próximo vídeo, porque a fobia ele já vai tratar de transtorno. Quer dizer, eu senti tanto medo, eu tenho tanto medo que me desencadeou essa fobia. Aí tem vários segmentos de fobia, tá bom? Então, só pra gente fechar hoje, o medo, ele sim tem uma função de proteção, né? Principalmente crianças, quando estão em estado de explorar o ambiente, começou a andar, esse medo é importantíssimo porque vai, de certa forma, alertar, deixar a criança, né? Opa, numa situação de perigo ela vai paralisar. Então, assim, o medo tem essa função básica importantíssima também, tá bom? E tem muitas e muitas outras informações que o medo, ele pode nos trazer, mas também para nos orientar e saber em qual momento é bom, em qual momento ele é ruim, que ele atrapalha, e é o que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero ter colaborado. Esse vídeo é para alimentar o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar, se você gostou, dá o seu like, compartilhe e descreva lá se você tem algum tipo de medo. Quem sabe no próximo vídeo eu traga para você, ou de repente a gente troca essa informação, porque é legal também, né? Porque esse canal Papo com Paty, então já é uma dica, né? Podemos bater esse papo, mesmo que não seja ao vivo, mas deixa lá no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!